Olá, graça e paz a todos. Hoje vamos começar o estudo do livro de Josué. O estudo funciona de capítulo em capítulo até encerrarmos o livro. Então hoje vamos dar início ao capítulo 1. Peço a Deus que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa mente tudo aquilo que precisa ser guardado, aquilo que precisa ser entendido, trazendo a verdade aos nossos corações, para que assim possamos cumprir as ordenanças que o Senhor deixou para nós, tá? Então vamos dar início ao estudo do livro de Josué, iniciando no capítulo 1. Vamos lá. Deus fala a Josué e o anima. Capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, quando Moisés ele vem a falecer, quem fica no lugar dele é Josué. Né? E pelo texto aqui, Deus ele já dá o quê? Uma missão para que Josué cumprisse. Qual foi essa missão? Para que ele atravessasse ao Rio Jordão. E depois de atravessar o Rio Jordão, ele conquistasse toda aquela terra que Deus prometeu para Abraão, né, para Isaac e para Jacó. Né? Então ali para trás foi dado que uma promessa para Abraão. Quem começa a cumprir essa promessa a respeito da terra, da possessão da terra? Porque aqui eles começam, né, a entrar no propósito que Deus tinha dado de conquistar aquela terra. Então, quem começa a cumprir essa missão é Josué. Passou-se o quê? Mais de 400 anos entre Abraão e Josué para que essa promessa começasse a ser o quê? Cumprida. Continuando aqui, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Né? Então aqui Deus ele vem o quê? Reafirmando aquela promessa em Josué. Então Deus tira aquele povo do Egito, tira realmente com um braço forte, com demonstração poderosa, e leva agora, né, tanto aquele povo como Moisés e Josué até o deserto. Quando chega lá no deserto, por conta da incredulidade daquele povo, eles passam 40 anos no deserto. Então, quando chega nesse ponto em que Deus fala, passa o Jordão, é que já se passou 40 anos, né, de penitência daquele povo no deserto, e agora começa Deus, né, cumprir a promessa a respeito da terra de Canaã. Deus levanta Josué como liderança daquele povo. Continuando aqui, versículo 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Então aqui Deus ele mostra qual será o território que o povo de Canaã vai adquirir. Né? Deus demarcou esse território e ele fala para Josué qual seria o território que eles deveriam o quê? Conquistar. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então aqui, né, Deus mostra que assim como foi com Moisés, né, Deus seria com Josué. Ele não poderia temer, ele não precisaria ter medo, porque Deus, da mesma forma, né, que agiu através de Moisés, agiria através dele também. Né? E aqui Deus ele coloca um ponto muito importante: serei contigo todos os dias da tua vida. Então, todos os dias, né, que ainda restava para Josué, Deus seria contigo. A liderança de Josué, ela seria direcionada diretamente pelo próprio Deus. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sobre juramento que prometia dar aos seus pais. Então aqui Deus mostra, né, qual seria a missão dele. Ele ajudaria, ele direcionaria, lideraria aquele povo, né, para que eles conquistassem a terra de Canaã. A terra, como eu falei,
né, nos versículos anteriores, que Deus tinha prometido ali para Abraão, reafirmou essa promessa em Isaac e também reafirmou essa promessa em Jacó, né? Então ali Deus fala que Josué ele tinha que ter essas duas características para conseguir cumprir a missão que Deus estava colocando na mão dele. Ele tinha que ser forte e ele tinha que ser corajoso. Até porque estamos falando de um povo totalmente obstinado, um povo difícil, né? A Bíblia coloca como que difícil cerviz, né? Então aquele povo, eles tinham dificuldade em obedecer. O coração deles era incrédulo. Então, como toda liderança, Josué também teria os seus desafios para com aquele povo. Moisés teve. Então Deus mostra que ele deveria ser forte, corajoso, até porque aquela terra também trazeria muitos desafios para eles, né? Era um povo voltado para outros deuses, para a adoração de demônios, e não somente isso, né? Era um povo também que eles eram gigantes, tinha uma parte desse povo que era gigante, e Josué tinha que ser forte, não poderia se deixar levar pelo medo, ele tinha que ser corajoso para poder enfrentar todos os desafios que ele teria pela frente. Porém, Deus seria com ele. Deus é maior, né? Se a Bíblia diz, né, maior é aquele que está conosco, né? Então, era a situação de Josué naquele momento. Maior era o que estava com ele, que era o próprio Deus, né? Ninguém pode resistir a Deus. Continuando aqui. Versículo 7. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então aqui Deus fala que que Josué ele deveria, né, ficar na lei de Deus, permanecer na lei de Deus. Essa lei ela foi dada para Moisés. Então, quando o texto fala aqui, a lei que foi dada para o meu servo Moisés, Moisés ele recebeu aquela lei, toda aquela lei, né, a lei moral, os estatutos, os juízos, no Monte Sinai. Então, no momento em que Moisés estava no Monte Sinai durante 40 dias, o que ele estava fazendo lá? Ele estava recebendo a lei. E aquela lei ela foi implantada para a nação de Israel, né? Então Josué, como um líder, ele deveria dar o maior exemplo, permanecer dentro da lei para que fosse bem sucedido em toda a missão que Deus estava colocando nas mãos dele. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então uma coisa estava condicionada à outra. A missão de Josué estava condicionado à lei, né? Então ele precisava meditar na lei, ele precisava conhecer a lei. E a Bíblia também fala, né? O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele precisava o quê? Ele precisava falar deste livro, né? Não cesse de falar deste livro da lei. Então ele precisava anunciar as palavras que estavam dentro daquele livro, né? Da lei dos judeus. Continuando aqui, é conhecido também como a lei mosaica, como a Torá. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Então aqui Deus mostra que quem estava dando essa ordenança para Josué era o próprio Deus. Ele ia dar as condições necessárias para que ele cumprisse a missão dele. E Deus seria com ele até o final dos dias dele. Até o último dia da vida dele aqui na terra, Deus seria com ele. Versículo 10. Preparação para atravessar o Jordão. Versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: proverde-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então aqui
Josué ele já começa a colocar o plano em ação. Né? Ele já começa a chamar os chefes tribais, os líderes tribais, para falar a respeito, né, da travessia do Rio Jordão. Né? Então aqui ele fala para o povo se preparar, para os líderes tribais preparar cada um a sua tribo, porque dentro de 3 dias eles iam passar o rio. Versículo 12. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos conceda descanso, e vós dá esta terra, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fique na terra que Moisés vos deu, desde o lado do Jordão, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passarei armados na frente de vossos irmãos e os ajudarei. Então aqui, Josué ele faz uma convocação especial para essas 3 tribos. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e para a tribo de Manassés, para a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque o território, né, dessas tribos ficou do lado anterior do Jordão. Eles iam passar o Jordão. Né? Então, os territórios deles já estavam conquistados, eles já estavam instalados, né? Porém, Josué fala, olha, vocês já têm o território de vocês. Porém, vocês vão o quê? Ajudar os seus irmãos a conquistar também o território deles, né? Então, tanto a tribo de Ruben, como a tribo de Gade, como a tribo também, a meia tribo de Manassés, eles tinham uma responsabilidade para com os irmãos dele, né? Para com o povo de Israel. Porque uma parte, né, desse povo ainda não tinha conquistado o seu território. Eles, porém, já tinham o seu território, mas tinham que ajudar o outro povo a conquistar também. As tribos que ainda não tinham o seu território a conquistar o seu território. Versículo 15. E lembrando que as mulheres e as crianças, elas poderiam ficar. Os homens deveriam lutar. Versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, a eles também tome posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuíreis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então eles poderiam retornar depois para suas terras, para a sua herança, depois que as outras tribos tivessem conquistado seus territórios. Então eles iam ter descanso depois que as outras tribos também tivessem descanso. Então eles tinham a responsabilidade, tá, em ajudar a conquistar os outros territórios que estavam faltando. Versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenares, faremos, e aonde quer que vos enviaremos, iremos. Então eles se comprometem com Josué naquele momento, tá? E ele se dispõe também a conquistar o território das outras tribos que ainda não tinham. Versículo 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Então eles se submetem à liderança de Josué. Eles reconhecem que, de fato, Josué ficou no lugar de Moisés. E assim como eles se submetiam a Moisés atrás, agora iam se submeter a Josué. Versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Né? Então aqui Deus mostra que quem se rebelasse contra a liderança de Josué, assim como muitos se rebelaram contra Moisés lá atrás e foram mortos, da mesma maneira, Deus ia punir esses com a morte, tá? Então aqui a gente termina a explicação do capítulo 1. Quem ficou com alguma dúvida, quem quer fazer alguma colocação a respeito do assunto que foi explicado, do assunto que foi estudado, por favor, deixe aqui nos comentários, para que eu possa estar ajudando, sanando essas dúvidas na medida do possível, tá? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!